Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Podeis tomar assento, irmãos. Meus irmãos, estamos felizes nessa noite por estar mais uma vez na casa de Deus para adorar o nosso grande e eterno Deus, né? Nós estamos felizes, irmãos, por estar aqui na casa de Deus nessa noite, para juntos nós estudarmos mais um pouquinho da bendita palavra de Deus. É uma alegria para todos nós ver os irmãos aqui, todos firmes, animados na presença de Deus. Se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque Deus tem dado condição para nós, tem dado oportunidade, tem dado fôlego de vida, tem dado a possibilidade de nós estarmos aqui na casa dele nessa noite. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui sem motivo. Eu lembro de um pregador falar um dia que ninguém vai na casa de Deus por vontade própria, não. É o Espírito de Deus é que trabalha no nosso coração, no nosso interior, e fala para nós assim: vai para a igreja hoje, vai para a casa de Deus. A carne não, a carne gostaria de fazer outras coisas, viu, irmão Sérgio? Se nós fosse fazer a vontade da carne, nós não estaríamos aqui hoje, ninguém. Nós estaríamos em outro lugar. Quem sabe nós estivéssemos em casa, deitado numa rede, descansando. Quem sabe nós estivéssemos na casa de um amigo, na casa de alguém, passeando. Essa seria a vontade da nossa carne. Mas a vontade de Deus é que nós viéssemos para a igreja para adorar, para servir, para exaltar o nosso Deus eterno. E nós estamos aqui nessa noite com essa finalidade, irmãos, com essa finalidade. Esse mesmo pregador que falou isso, eu lembro dele falar assim, que alguém fala: não vou falar língua estranha não, é da carne. Ele falou que qualquer cristão que estiver dentro da igreja e der vontade de falar língua estranha, não tem nada de carne nisso, não é carne não, porque aqui é espírito, a gente está guiado pelo espírito para ficar aqui. Agora, se a gente estivesse numa praça, se a gente estivesse junto com a namorada ou o namorado, abraçando e desse vontade de falar língua estranha lá, aí ia dar carne. Mas aqui dentro da igreja não. Se alguém sentir vontade de falar em língua estranha, em mistério com Deus, dentro da igreja, não tem nada de carne nisso. A gente só vem para a igreja quando é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só quando a gente deixa o Espírito de Deus nos guiar, nos dirigir, é que a gente vem para a igreja. Senão nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar. Mas se nós viemos para a igreja, é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe, irmãos. Ele nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoa, é Ele que fala para nós assim, fala lá no nosso coração: vai para a igreja adorar a Deus hoje, vai para o culto de terça-feira, vai para o culto de quinta-feira, vai na escola bíblica dominical, não perde o culto não. É o Espírito de Deus é que fala conosco, é Ele que nos guia nessa direção de vir para a igreja para adorar a Deus. Quantos estão alegres e felizes nessa noite por estar aqui para adorar esse Deus eterno? Aleluia. Tem gente, irmãos, que às vezes vem para a igreja, mas não vem alegre não. Tem gente que vem para a igreja contrariado. Às vezes você está na frente, você está falando, você está ministrando a palavra, e de vez em quando você olha a pessoa assim, está com a cara ruim, fechada, parece que está assim, com um problema difícil, sei lá.
a gente fica com vontade de procurar a pessoa, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Às vezes a gente pode ajudar alguma coisa, né? Às vezes a gente pode contribuir. Às vezes a gente pode fazer uma oração pela pessoa. Às vezes a gente pode dar uma palavra de ânimo, uma palavra boa para a pessoa alegrar o coração na presença de Deus. O salmista falou assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aonde está escrito isso, irmãos? Aonde está escrito esse versículo? Salmo 100. Vamos ler ele, meus irmãos. Vamos ler ele. Ou uma parte dele, né? Glória a Deus. Livro dos Salmos, de número 100. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, como estão. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua vontade, ou a sua verdade, estende-se de geração em geração. Meus irmãos, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Essa palavra do salmista aqui, ele está dando um conselho para nós, ou quem sabe até mesmo uma ordem, quando ele fala assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O salmista está falando assim: eu não quero que ninguém serve a Deus triste, não. Eu não quero que ninguém serve a Deus decepcionado, não. Eu não quero que ninguém serve a Deus contrariado, não. O salmista está falando em outras palavras assim: eu não quero que ninguém serve a Deus de cabisbaixo, contrariado e decepcionado. Mas a palavra que eu trago para vocês é a seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Servir ao Senhor com alegria, meus irmãos, é um mandamento da Bíblia. Servir a Deus com alegria é um mandamento. Às vezes alguém pensa assim: mas como que eu vou servir a Deus então o dia que eu estiver triste? Todo mundo tem um dia que ele está triste na vida, não tem? Ou será que a nossa vida é só de felicidade e alegria, irmãos? Todo mundo tem um dia que ele amanhece assim, triste, contrariado, decepcionado, não tem? Certo ou errado? Certo? Todos têm um dia de decepção na vida. Por mais que a pessoa é bem-sucedida, por mais que a pessoa se dá bem na vida, por mais que a pessoa tenha uma vida de sucesso em todos os setores da sua vida, no setor profissional, na vida emocional, na vida conjugal, por mais que a pessoa saia bem em todos os setores, mas tem um dia que ele amanhece decepcionado, contrariado,
desanimado, mas às vezes, meus irmãos, a nossa decepção é com as coisas da terra, é com as labutas da vida, é com a peleja do dia a dia. Agora, com o nosso Deus, nós não podemos contrariar jamais. Nós temos que servir a Deus com alegria, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Serve ao Senhor com alegria. As decepções fazem parte da nossa vida, irmãos. Se as coisas dessem certo do jeito que nós planejamos, era muito bom. Se tudo desse certo do jeito que nós projetamos, era bom demais. Se tudo desse certo do jeito que nós pensamos, do jeito que nós planejamos, era mil maravilhas. Mas a nossa vida ela é composta de imprevistos. Imprevistos. Quem é aqui que já sofreu um imprevisto na vida? Quem é aqui? Quem que já se deparou com imprevisto? Pode dar um sinal para mim ver se tem. Olha o tanto de gente, pastor Marcos. Está vendo? A nossa vida ela é norteada de imprevistos. Por mais que a pessoa é um servo de Deus, por mais que a pessoa tenha comunhão com Deus e anda com Deus, por mais que a pessoa é bem-sucedida, mas a nossa vida ela acontece imprevistos. Coisas que nós não planejamos. Por exemplo, nós estávamos estudando uma revista, uma lição da escola esse dia. Estava falando sobre Moisés. Que Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. Peregrinou no deserto por 40 anos. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que com poucas semanas ele chegava lá. Viu, pastor Edilson? Poucas semanas saía do Egito e chegava em Canaã. Mas Deus fez eles ficar andando em círculo, ficar dando volta. Deus fez o povo, os hebreus, ficar rodeando. Não sei se foi o pastor Edilson que frisou aqui um dia desse, aquele dia que Deus falou com eles assim: Moisés, diga ao meu povo que volte. O senhor não foi? Diga ao meu povo que volte. Ah, mas não é para andar, não é para frente? Não era para andar para frente? Canaã não estava para frente? Agora Deus fala assim: Moisés, diga ao meu povo que volte. E acampa lá em tal lugar. Acampa lá. Meus irmãos, tem hora, tem momentos da nossa vida que nós precisamos retroceder. Nós precisamos pôr marcha ré. Tem hora na nossa caminhada que nós precisamos engatar uma marcha ré. Tem a hora de avançar e tem a hora de recuar. Mas se tiver uma pessoa que não tem essa marcha ré, e se uma pessoa não tiver essa marcha ré, como é que faz? Tem hora que precisa dela. Tem hora que a estratégia, pastor Wando, é engatar uma marcha ré. Você põe a marcha ré, volta, prepara, ajeita, depois se avança e dá certo. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos engatar a marcha ré. Diga ao meu povo que volte.
Moisés, diga ao meu povo que volte. E o povo voltou e acampou onde Deus ordenara, onde Deus mandou. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que nós temos que dar uma voltada, nós temos que dar uma olhada para trás, retroceder um pouquinho, para nós chegar no ponto que Deus quer, no nível que Deus quer. Depois que a gente estiver na posição, na forma que Deus quer, aí o próprio Deus fala assim: agora, Moisés, diga ao meu povo que marche. Teve um dia que Deus falou isso, não teve? Moisés, diga ao meu povo que marche. Marchar para onde, irmão? Na frente era o Mar Vermelho, atrás estava o exército de Faraó, dos lados eram os montes, não tinha como fugir. O povo estava num beco sem saída. E Deus fala assim: diga ao meu povo que marche. Um dia Deus fala assim: diga ao meu povo que volte. O outro dia Deus fala: diga ao meu povo que marche. Meus irmãos, existe um momento de avançar e existe um momento de retroceder. Existe a hora de avançar e existe a hora de voltar. Sabem por quê que muitas das vezes nós decepcionamos na nossa carreira? Sabem por quê que muitas das vezes, meus irmãos, nós batemos com a cara numa rocha? É porque às vezes é momento de nós voltar e nós queremos avançar. Às vezes é momento de voltar e nós avançamos. E às vezes é momento de avançar e nós queremos voltar. Nós temos que separar isso. Irmãos, mas cá entre nós, eu digo para os irmãos, tem gente que é pirracenta. Existem pessoas que na hora de avançar ele quer voltar, e na hora de voltar ele quer avançar. Existem pessoas que querem fazer o contrário do que Deus ordena. Existem pessoas que querem fazer exatamente o contrário. Tudo que você põe na mão dele para fazer não funciona. Tudo que entrega nas mãos dele para fazer não dá certo. Existem pessoas que ele acha que a competência dele está acima de todo mundo. De todo mundo. Um dia desse atrás, chegou uma pessoa lá em casa e falou para mim: como que trabalha com uma pessoa dessa, essa pessoa não tem capacidade? Não foi em casa não, melhor dizendo para os irmãos, eu estava trabalhando. Foi num lugar na rua aqui, eu estava trabalhando esse dia. A pessoa falou assim: eu não concordo, porque essa pessoa não tem capacidade, não tem condição de fazer isso. E eu falei para ele assim: quem foi que falou para você que Deus está à procura de capacitados? Quem falou para você que Deus está à procura de intelectuais e capacitados? Aí baixou a cabeça assim, ficou calado. Eu falei: o que Deus está procurando é pessoa com disposição para fazer. É pessoa que tem a disposição. O que Deus procura é uma pessoa para se colocar na brecha. É uma pessoa que tem um coração voluntário. Deus não está à procura de pessoas intelectuais e nem capacitadas. Deus quer pessoas que têm vontade, coragem de fazer, para Ele levantar e usar na sua obra nos últimos dias. É isso que Deus está procurando, irmãos. É bobagem pensar que Deus está atrás de pessoas formadas.
pessoas com grandes formaturas, pessoas intelectuais, pessoas preparadas. Deus não está à procura disso, não. Deus está à procura de pessoas que tenham um coração e uma alma voluntária. Deus está à procura de pessoas simples, que tenham humildade, que tenham coragem de se colocar na dependência de Deus. E Deus levanta essa pessoa e usa essa pessoa, faz dessa pessoa uma pessoa grande na obra de Deus, para todo mundo olhar e falar assim: é só Deus mesmo para fazer isso. Essa pessoa não tinha capacidade, mas Deus levantou ele, abençoou e está usando ele na sua obra. É só Deus para fazer uma coisa dessa. Moisés, quando foi chamado, falou assim: por que o senhor não chama o Arão? Por que o senhor não manda o Arão? O Arão fala melhor do que eu. O Arão tem mais preparo do que eu. O Arão tem uma retórica melhor do que a minha. Pastor Marquinhos, o Arão tinha mais jeito de lidar com o povo, segundo Moisés falou. Por que o senhor não manda o Arão? Dá mais certo se o senhor mandar o Arão. E Deus falou assim: não, Moisés, eu estou chamando você, eu estou convocando você, eu quero é você, eu quero enviar você ao Egito para tirar o meu povo da escravidão que está lá. Ah, mas o senhor podia mandar o Arão. O senhor podia tanto mandar o Arão. Ia funcionar mais. Ia dar mais certo. Um dia Jesus realizou um milagre na vida de uma pessoa e ele falou assim, essa pessoa chegou e falou assim: mestre, seguir-te-ei para onde o senhor for. Aonde o senhor for de hoje em diante, eu vou estar junto, porque o senhor me abençoou, o senhor fez isso para mim, e eu não largo o senhor mais não. E Jesus falou assim: volta para a sua casa, para os seus parentes e amigos, e dá testemunho lá das coisas que Deus fez na sua vida. Outro dia Jesus chamou um e ele não queria ir de jeito nenhum. Ele falou assim: ah, deixa eu ir ali primeiro fazer isso. Eu comprei uma junta de bois, preciso experimentá-la. Ah, eu comprei um terreno, tem que olhar, eu fiz isso, eu estou precisando. Eu casei. Ah, meu pai morreu, não foi? Jesus falou assim: deixa que os mortos sepultem os mortos, e segue-me tu. Meus irmãos, como que se entende um Jesus desse, que fala para uma pessoa: não precisa me seguir não, vai dar testemunho lá, vai embora. E o outro ele já insiste e fala: não quero nem saber, segue-me tu. Ele não podia ter chamado aquele que queria vir e ter dispensado esse que não queria. Mas ele fez o contrário. Aquele que queria seguir, ele falou: não, pode voltar. E aquele que não queria, ele falou: segue-me tu. Como que se entende, meus irmãos, uma atitude dessa? Acontece, meus irmãos, que Deus não faz as coisas do jeito que nós queremos. Acontece que Deus nunca faz as coisas do jeito que nós planejamos. A Bíblia fala que o homem planeja e faz planos e mais planos, mas a decisão vem de Deus. Quantas das vezes que nós fazemos planos para o ano que vem, nós projetamos e organizamos e pensamos: vou fazer assim, 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 vou organizar tudo e vai dar tudo certo. De repente, meus irmãos, acontece tudo o contrário do que nós pensávamos. Sabe por quê? Deus não é obrigado a trabalhar de acordo com os caprichos e vontade de ninguém. Deus faz aquilo que está dentro da sua vontade soberana.
Para nós ver o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos harmoniar a nossa vontade com a vontade de Deus. O Antônio Gilberto, um dos maiores estudiosos da Bíblia deste país, falou que quando a nossa vontade se harmoniza com a vontade de Deus, acontecem milagres na nossa vida. Quando a nossa vontade se harmoniza com a vontade de Deus. O negócio é que a vontade de Deus é para cá e a nossa é para o outro lado. O negócio é que quando a vontade de Deus é de um jeito, a nossa é de outro. E nós fica querendo que Deus faz do nosso jeito. E Deus nunca vai fazer do nosso jeito. Deus vai fazer aquilo que estiver dentro dos seus projetos, da sua vontade. Nós é que temos que enquadrar na vontade de Deus para nós ser abençoados, meus irmãos. É desse jeito as coisas de Deus. É desse jeito. Eu lembro do pastor Gilmar Santos pregar uma mensagem, pastor Daniel. Não lembro se foi Anápolis ou Goiânia. Ele pregou a mensagem sobre escolher. Deus escolhe as pessoas. Ele leu aquele texto de João, que me parece que 15, que fala assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí o tema da mensagem dele foi o seguinte: Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Meus irmãos, na nossa ótica humana, na nossa visão humana, a gente olha e fala assim: eu vou escolher assim, assim, assim. E às vezes Deus olha e fala assim: eu vou escolher exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Exemplo: Jesus escolheu a mulher samaritana. Quem escolheria ela? Qual dos senhores aqui escolheria a mulher samaritana? Agora, depois de ler que Jesus escolheu, a gente fica pendido para esse lado, né? Mas antes disso, quem escolheria a mulher samaritana? O texto sagrado diz que Jesus estava na Judéia e ia voltar para a Galiléia. E ele chamou os discípulos e falou que era necessário voltar para a Galiléia. Quando eles começaram a organizar a viagem, Jesus falou assim: é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. E os discípulos não entenderam isso, irmã Márcia. Os discípulos não entenderam isso. Para que passar por Samaria? Por que passar por Samaria? E a voz de Jesus foi essa. Jesus falou isso e se calou. É necessário passar por Samaria. Tem uma versão de Bíblia que fala assim: e era necessário passar por Samaria. Mas outra versão ele fala assim: é necessário passar por Samaria. Os discípulos não entenderam isso. Irmão Célio, passar por Samaria dava a volta. É a mesma coisa de você sair daqui para ir para Aguapaz e falar assim: é necessário passar por Nova Crixá. Tem jeito? É a mesma coisa de você sair daqui para ir para Aguapaz e falar assim: é necessário passar por Aruanã. O lugar que eles estavam para ir para Galiléia era perto.
Mas de repente Jesus falou assim: é necessário passar por Samaria. Aí dava a volta, era longe. E os discípulos ficou pensando o seguinte: passar por Samaria para quê? Será que o mestre não conhece a estrada? Será que ele não sabe que se passar por Samaria nós vamos dar a volta? Vai demorar muito, o dobro da viagem. Mas quem é que tinha coragem de falar para ele? Quem é, irmão Júnior, que chegou lá e falou: mestre, para que passar por Samaria? Vamos por aqui mesmo, a estrada conhecida. Ninguém falou nada. Irmão Marcelo, nenhum discípulo abriu a boca. Silêncio total. Eu imagino que houve um diálogo entre eles, em particular. Por que passar por Samaria? Mas ninguém teve coragem de falar para Jesus. Isso é um exemplo para nós, irmãos. A ordem de Deus ninguém pode questionar. Ordem de Deus ninguém pode, ninguém deve questionar. Se Deus falar com você assim: meu servo, minha serva, faz assim, assim, não pergunte por quê. Não questione a Deus. O que nós podemos fazer é falar: Senhor, então eu farei, mas eu quero a tua bênção, eu quero que seja comigo, e ilumina e abençoa o meu caminho, que eu quero estar no centro da sua vontade. E Jesus falou: é necessário passar por Samaria. Já que era necessário, já que era ordem, já que ele tinha determinado, partiram para Samaria. E os discípulos não entenderam. Mas quando estava chegando numa cidadezinha desse tamanhozinho, ó, por nome, quem lembra? Sicar. Irmão Dionísio, era uma cidadinha pequenininha. Eu imagino que Sicar era mais ou menos do tamanho do Recantão. Quem conhece o Recantão? O Recantão é uma cidade bem pequenininha. Sicar, capaz que era daquele tamanho. Só porque em Sicar tinha algo importante. Tinha o poço de Jacó, aonde o povo buscava água. Naquela época faltava água. E lá tinha o poço de Jacó. O povo ia lá tirar água, porque aquele poço que tinha em Sicar abastecia a vizinhança toda. Quando eles estavam partindo, passando por Samaria, e chegou em Sicar, Jesus viu uma mulher que estava chegando para tirar água, que estava tirando água no poço de Jacó, uma mulher samaritana. E ele falou assim para a mulher: será que a senhora pode me arrumar um copo d'água? O que a mulher falou para ele, vocês lembram, irmãos? O que a mulher falou? A senhora poderia me arrumar um copo com água? Copo de água não existe, né? A mulher fechou a cara e falou assim: como que você tem coragem de proferir palavras para mim, sendo tu um judeu e sabendo que eu sou samaritana, que eu sou de Samaria? Por acaso você não conhece? Por acaso você não sabe que existe uma rivalidade entre nós? Que existe uma inimizade entre nós? Quem dos irmãos sabe por que existia inimizade entre os samaritanos e os judeus? Quem sabe por que começou essa guerra, essa inimizade? Quem sabe? Meus irmãos, essa inimizade surgiu porque os judeus diziam que Jesus, que o nosso Deus devia ser adorado em Jerusalém.
O samaritano falava que ele tinha que ser adorado no Monte Gerizim. E foi criando aquela rivalidade, e foi uma disputa, foi crescendo a disputa, e eles virou inimigo. Por isso que Jesus falou assim, vai chegar o tempo que nem em um lugar e nem em outro, mas vocês vão ver gente sair do Oriente, do Ocidente, de todas as partes do mundo, e sentar junto na mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó na mesma mesa. Ele falou assim, vai vir gente de todas as partes do mundo, não vai ter essas rivalidades não. Os samaritanos diziam que Deus devia ser adorado no Monte Gerizim. Os judeus diziam que ele tinha que ser adorado em Jerusalém. E criou-se uma inimizade entre os samaritanos e os judeus. E a mulher falou para ele desse jeito: por que você fala comigo? Você não sabe que nós não conversamos? Né? Nós somos de mal? Você não sabe que nós temos uma inimizade, que existe uma inimizade entre nós? Como que você tem coragem, você sendo um judeu, dirigir a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus falou assim: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu, mulher, conhecesses o dom de Deus, se tu soubesses quem é que está te pedindo água aqui hoje, se tu imaginasse e soubesse quem é que está dirigindo a palavra para você, e está te pedindo água, tu viria correndo aos pés dele e pediria para ele, e ele te daria água viva, porque ele tem água viva, e essa água viva que ele te desse, ia fazer no seu interior uma fonte de água, que ia fazer você jorrar para a vida eterna. Alabassurianda, alabaxandarábia. Ah, se tu soubesse quem é que está perto de você aqui hoje, falando contigo e te pedindo um copo de água, tu viria correndo e prostraria nos pés dele, e ele te daria água viva, e essa água ia fazer uma fonte no seu interior, que ia fazer você jorrar para a vida eterna. Se tu soubesse quem é que está falando contigo. Quando ele falou sobre essa água viva, ela falou assim: que água viva é essa? Se eu beber um pouquinho dessa água, eu nunca mais terei sede. Tem não, nunca mais. Ou então o senhor podia me dar um pouquinho dessa água, porque aí não precisava de eu ficar vindo aqui buscar água todo dia. Me arruma um pouquinho dessa água viva que o senhor tem. Jesus falou assim: vai, chama o seu marido e vem cá. Está escrito ou não está? Vai lá, chama o seu marido e vem cá. E a samaritana falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes cinco, e o que você tem agora não é seu. E aquilo fez um ponto de interrogação desse tamanho na cabeça da mulher. Como que esse homem sabe disso? Eu nunca vi esse homem. Pastor Marquinhos, quem contou essa história da mulher samaritana para ele? Como que esse Jesus sabe essas coisas? Eu nunca conversei com esse homem, nunca contei nada para ele da minha vida. Esse homem só pode ser um profeta que levantou entre nós. Eu vou chamar logo o povo, não vou chamar só o marido, não, vou chamar todo mundo. E vou trazer para esse povo vir conversar com esse homem. Esse homem só pode ser um profeta de Deus. E a Bíblia diz que ela chamou toda a vizinhança ali de Sicar. E Jesus evangelizou o povo. E eles se converteram, aceitaram a mensagem do evangelho. E Jesus deixou uma igrejinha formada ali em Sicar.
Quando Jesus estava evangelizando a samaritana, eu imagino que os discípulos ficou olhando um para o outro, pastor Edilson, e falou assim: agora que eu estou entendendo, agora eu estou entendendo por que ele falou lá atrás que era necessário passar por Samaria. Ele tinha uma obra para fazer aqui. Ele tinha obra para realizar aqui. É por isso que ele falou lá que tinha que passar por Samaria e nós não estávamos entendendo. Era isso. Meus irmãos, tem vezes que Deus fala conosco e nós não entendemos de início. Nós só entendemos depois que acontece. Às vezes Deus fala com você, fala contigo, fala de uma forma, fala de outra, você não entende. Mas depois que acontece, que o fato surge, aí que você abre a mente e fala: era isso que Deus estava falando comigo aquele dia. E eu não estava entendendo. Era isso. Agora, meus irmãos, Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Quem era a mulher samaritana? Quem era pastor Israel, a mulher samaritana? A Bíblia fala pelo menos o nome dessa mulher. Quem sabe o nome da samaritana? Uma mulher sem nome. Tudo que a Bíblia deixa claro é que ela era adúltera. Porque o próprio Jesus falou: você teve 5, o que você tem agora não é seu. E quem vive com o marido dos outros é porque está em adultério. É isso que Jesus estava falando. Tinha um marido que não era dela. A verdade é essa, né? A samaritana não tinha prestígio na cidade, irmãos. A samaritana não tinha moral. A samaritana não tinha prestígio nenhum. Quem sabe aquela samaritana era uma mulher das mais rejeitadas na cidade, pastor. A samaritana era uma mulher que ninguém queria visitar ela na casa dela. A samaritana era uma mulher que o povo desprezava. Era uma mulher que ninguém queria ser amigo dela. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa que não tem prestígio. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa que não tem moral na cidade. Ninguém quer aproximar de uma pessoa que vive aprofundada daquele jeito no adultério, que já teve tantos maridos e agora tem um que não é dela. Ela tinha uma vida toda petecada. Ninguém queria proximidade nem amizade com aquela samaritana. Mas de repente Jesus chega e fala assim: eu escolho a samaritana para evangelizar. Eu escolho a samaritana para salvar. Eu escolho a samaritana para perdoar. Enquanto vocês desprezam ela, eu chamo ela. Enquanto vocês abandonam ela, eu escolho ela. Enquanto ela é desprezada pela cidade, eu escolho a samaritana e vou perdoar os pecados dela e vou fazer dela uma serva de Deus, porque Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Deus escolhe pessoas que ninguém escolheria. Eu nunca escolheria samaritana. Eu ia querer escolher uma pessoa, gente boa. Meus irmãos, se Jesus chegasse na cidade de Mozarlândia e falasse assim: eu vou escolher a casa de uma pessoa aí na cidade para mim posar ou para mim almoçar ou jantar, nós fica pensando assim: será na casa de quem que ele vai? Será que ele vai lá para a casa do pastor? Será que ele vai para a casa de quem? E de repente Jesus chegasse na cidade
e fosse lá para a casa de uma pessoa das mais perdidas da cidade. Imagina aí na sua cabeça, uma pessoa bem perdida, que não tem prestígio, que não tem moral, que não tem... Aí de repente você vê a notícia, Jesus está lá na casa daquela pessoa. O que nós ia pensar, irmão? O que nós ia pensar? Tinha tanta gente boa, e Jesus falou assim: eu vou posar na casa do Zaqueu. Quero posar na casa de Zaqueu. Tinha tanta gente boa na cidade. E ele falou: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa, eu quero posar lá. E o povo ficou tudo fazendo fofoca. Como que ele, sendo um homem de Deus, santo, vai hospedar na casa de um Zaqueu desse, um perdido desse? Como que ele vai ser hóspede de um pecador? E a Bíblia fala que Jesus, conhecendo o que se passava nos corações daquele povo, e sabendo da conversa, Jesus falou assim: por que você está preocupado? Por que você está tudo de cochicho aí? De eu ter escolhido a casa de Zaqueu para me posar hoje? Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Porventura precisa de médicos sãos? Porventura precisa de médicos sãos? Precisa ou não, irmãos? Quem é que precisa de médico? Os doentes. Jesus falou: porventura precisa de médicos sãos? Ele falou assim: os sãos não precisam de médico. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, é um erro da nossa parte pensar que Deus faz as coisas do jeito que nós queremos. É um erro pensar que Deus vai fazer as coisas do jeito que nós planejamos. Deus faz do jeito que lhe agrada. Deus faz da forma que Ele tem prazer. Deus faz da forma, de acordo com a sua vontade. Agora os nossos planos, os nossos pensamentos, os nossos caprichos, Deus não trabalha baseado no capricho de ninguém. Ah, se Deus não fizer isso, eu rasgo a minha Bíblia. Não sei se Deus escuta uma conversa fiada dessa, irmão. Vocês acham que escuta? Ah, se Deus não fizer isso aqui, pastor Edilson, nessa igreja aqui hoje, eu rasgo essa Bíblia minha. Eu como essa Bíblia. Eu não sei se Deus, irmãos, eu não sei se Deus dá ouvido a uma conversa tão ignorante dessa, tão sem conhecimento dessa. Ah, se Deus não salvar uma pessoa aqui hoje, eu nunca mais prego. Que conversa fiada. E se não salvar? Você vai desviar mesmo ou vai mentir? Ou vai ser uma mentira aquela? Deus não dá ouvido a essas conversas ignorantes nossas. Essa conversa que nós falamos sem pensar, sem planejar. Deus não trabalha assim. Deus contrariou com Moisés só porque Deus falou assim: Moisés, diga a rocha para produzir água para o povo. Todas as outras vezes ele falou assim: fere a rocha. Com o cajado, não foi? Fere a rocha. E ele feriu. Essa vez Deus falou assim: fala a rocha. E Moisés
Vocês querem água, então toma, cambada. Bateu o cajado na rocha. Deus contrariou. Todas as vezes, Deus falou assim, fere a rocha com o cajado, e ele feriu. Dessa vez, Deus falou assim, fala a rocha, só fala. Aí ele bateu. Meus irmãos, nosso Deus é cheio de detalhes. As coisas de Deus são muito finas. As coisas de Deus são finas. E nem sempre nós entendemos isso. Nem sempre nós entendemos isso. As coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira, não. As coisas de Deus dependem de santidade. Santidade, meus irmãos. São finas. Às vezes Deus deixa de fazer uma obra porque nós fazemos algo que entristece o Espírito Santo. Às vezes nós deixamos de receber uma bênção porque nós falamos uma palavra que não convém. Às vezes nós perdemos uma bênção porque nós proferimos uma palavra que não convém proferir. Na hora da ignorância, nós falamos uma palavra feia que não devia ser falada. Aí Deus contraria e fala, eu não vou dar a bênção para ele mais. Vai ficar sem. Vai ficar sem. Deus não trabalha do jeito que nós queremos, irmãos. Amém? Deus trabalha da forma que Ele apraz. Deus não trabalha de acordo com os nossos pensamentos e nem com os nossos caprichos. Deus trabalha de acordo com a sua vontade soberana. E nós precisamos entender isso. Amém?